Sou tímido. Mais do que isso, influenciar essa situação. Amém? Amém, irmãos? Amém. O título da nossa mensagem de hoje serve bem para retratar isso que a gente tem vivido durante esses últimos dias, mais especificamente durante essas últimas semanas. O salmo é o salmo de número 129. Nós hoje vamos concluir, se Deus assim permitir, essa nossa pequena passagem pelos salmos de romagem. Amém? Salmos de romagem são os salmos que os peregrinos cantavam quando estavam indo a Jerusalém adorar, diante de muitas dificuldades que eles enfrentariam no caminho, tanto na ida quanto na volta, eles iam cantando. E muitos desses salmos, como o salmo de hoje, faziam referência a fatos que foram extremamente importantes na vida do povo de Deus no passado. E o título, como eu disse a vocês, vai retratar um pouco do que nós como igreja temos vivido ao longo desses últimos dias. E o título é Perseguidos, mas nunca destruídos. Vamos lá? Perseguidos, mas nunca destruídos. Perseguidos, mas nunca destruídos. Irmãos, isso pode definir, na verdade, a vida de todo cristão. A gente falou aqui essa semana, o irmão José, inclusive, essa bênção de Deus na nossa vida, tem ministrado a carta de Judas de maneira muito precisa, que retrata a preocupação de um homem de Deus, de um irmão em Cristo, maduro, com outros irmãos, a batalharem diligentemente pela fé. Por que ele tinha essa preocupação tão importante? Porque ele sabia que o mal o tempo todo tentaria, de alguma forma, diminuir a nossa confiança. Sonoplasta é outro nível, né? É verdade. Deus está no controle, calma, não fique nervoso. O irmão José está orando por nós. Amém. Então, o inimigo ele tenta dirimir a nossa confiança diante de acontecimentos adversos. Quando na verdade, quando você é um crente, são essas circunstâncias adversas que aumentam a nossa confiança. Como a gente falou aqui hoje. Quanto mais a gente percebe a fúria do mal, mais a gente percebe a aprovação do bem. Porque uma vez que Deus e o diabo são seres que andam em oposição, não que eles têm poderes opostos, até porque todo poder só vem de Deus, mas o pensamento do mal é totalmente diferente do pensamento do bem. Então aquilo que agrada a Deus é aquilo que ira ao diabo. E aquilo que agrada ao diabo é aquilo que ira a Deus. É uma questão lógica. E aqui no Salmo de 129 nós vamos ver isso. O Salmo 129 ele pode ser dividido em duas partes. Os versículos 1 ao 4. O povo está agradecendo pelos livramentos anteriores. E são tantos, irmãos. Aqui nesse caso, com certeza, estava na memória do povo o maior de todos os livramentos que o povo de Deus, perdoe até a redundância, mas o maior de todos os livramentos que o povo de Deus recebeu, com certeza, foi quando eles foram libertos do cativeiro egípcio. Eles ficaram lá 400 anos. Nós falamos recentemente também do cativeiro babilônico, foram 70 anos. E os versículos 5 e 8, eles falam, a parte final desse Salmo 129 é conhecido como um salmo imprecatório, porque o povo ele está invocando o juízo de Deus contra os ímpios. Muitas vezes a gente não entende isso quando a gente encontra na Bíblia, mas está na Bíblia. E quando a gente ora a Deus para que Deus puna os ímpios, nós não estamos fazendo isso porque estamos com raiva dos ímpios, mas nós falamos isso porque nós estamos com um sentimento interior que clama pela justiça de Deus, que não pode mais se omitir em relação à maneira como as pessoas vivem no mundo, como se Deus não existisse, como se a mensagem de Deus não fosse relevante, e mais ainda, como se os servos de Deus, que são aqueles que ministram a paz,
sejam os inimigos do povo. Como? Qual o mal que você e eu fizemos a alguém, irmãos, esse mês, esse ano? Tudo que nós desejamos muitas vezes é dividir o Evangelho. Na medida das nossas posses, nós procuramos fazer o bem àqueles que necessitam, dar um conselho, talvez até no direcionamento de Deus uma ajuda material, principalmente uma ajuda espiritual. Não buscamos fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, buscamos fazer o bem. Mas é impressionante como as pessoas olham como se nós fôssemos os inimigos. Nós, que não fazemos mal a uma mosca. Então esse Salmo 129, irmãos, ele é um grito de justiça, ou melhor, é um grito por justiça, pela justiça de Deus. Como está escrito em Apocalipse, os mártires clamam por justiça debaixo do trono do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Então aqui nós vamos pensar em algumas coisas à luz desse Salmo 129, que é um cântico de romagem. Mais uma vez, era um louvor que o povo de Deus fazia enquanto estava indo em direção a Jerusalém para adorar. Cântico de romagem, ou um cântico de peregrinação, como queira. E esse Salmo 129 começa da seguinte forma: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Olha a ideia de mocidade aqui, irmãos. Não é a ideia de pouca idade no sentido literal, mas a mocidade do ponto de vista cristão. Desde que a gente começa a dar os primeiros passos na fé cristã, vocês que o digam, todos vocês que estão aqui, desde os primeiros passos que a gente começou a dar na fé cristã, o que a gente sente? Uma angústia. Verdade. Parece que a gente fez uma escolha ruim para a maioria das pessoas. Parece que se a gente estivesse num bar, num restaurante, seria uma coisa mais aceitável. Se a gente estivesse talvez fazendo uma atividade física, se a gente estivesse em casa, hashtag fica em casa, assistindo séries na Netflix, talvez a gente estivesse fazendo coisas mais politicamente corretas. Mas nós estamos aqui propagando uma mensagem de um evangelho eterno, de vida eterna, anunciando ao mundo que há sobre ele uma condenação eterna, que portanto todo aquele que não se arrepender e crê em Jesus já está condenado. Existe algo mais importante que isso, irmão? Porque você acha que tantos bairros, a prefeitura tem estimulado fazer aquelas blitz do Covid, vem alguém com aquele termômetrozinho assim que pega a sua temperatura à distância. Se você tiver com a temperatura um pouco elevada, ele vai lá e faz o teste com você, porque uma pessoa que tem Covid, ela tem a probabilidade de passar aquilo para muitos outros. Então você identifica aquele que é o que tem a doença, para que ele possa entrar no estado de isolamento, não contaminando outros, e também ter um cuidado para que ele também seja tratado e possa se recuperar dessa enfermidade. Pelo menos essa é a proposta. Então aqui nós vamos perceber, irmãos, parece que a gente está fazendo algo errado. Quando a gente está dizendo para as pessoas, por meio de tudo que a gente faz aqui, o evangelismo que José faz, e eu boto no presente, porque o fato de ele ter parado por um pouco não significa que ele parou. Ele está apenas orando e fazendo de outra forma, espiritualmente. Mas logo logo ele vai estar com a caixa de som aí, vai voltar do lado dele, aí, amém, tá vendo? Então, isso que ele tem feito é uma blitz espiritual. Irmãos, arrependam-se. O nosso problema não é o Aedes aegypti que me pegou, no caso dele. Nosso problema não é o Covid, que pode ter pego alguns aqui nesse bairro. Nosso problema é maior, é o pecado. Arrependam-se, creiam em Jesus, porque esses problemas menores serão resolvidos se o problema maior estiver resolvido. Glória a Deus. Então aqui o salmista está dizendo isso. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Israel aqui, irmãos, entenda, é a igreja. É o povo de Deus. O povo que o diga desde o começo, irmãos. O povo de Deus sempre foi oprimido. Pega o livro de Atos. A gente pega aqueles homens lá, passaram 40 dias andando com Jesus pela região da Galileia. Jesus então manda que eles voltem para onde? Para Jerusalém. Mas Jesus, Jerusalém, Jesus.
Foi lá que mataram o Senhor. Eles devem estar procurando a gente. Vão até Jerusalém e esperem até que do alto sejam revestidos de poder, porque vocês serão minhas testemunhas. Começou. O tempo de pregar começou e não vai terminar enquanto nosso Senhor Jesus não voltar. Por isso que ele diz, os covardes não entrarão no reino de Deus. Hoje mais uma vez eu passei a tarde extremamente difícil, sentindo dores no corpo todo. Eu louvo a Deus pelas minhas filhas, que são uma bênção na minha vida. Toda vez que eu tentava descansar um pouquinho, vinha a Letícia, me abraçava, papai, você está bem? Eu digo, eu estava tentando, meu filho. Minha princesinha linda. Mas ela sabe que eu gosto, que ela venha. E eu estava tentando descansar, estudar e fazer tudo isso. E os irmãos sabem que meus pais, ambos estão doentes. Agora acho tão bonito, né? Da mesma enfermidade. Bonitinho o casal, né? 45 anos de casado. Os dois juntinhos. Pense que não consegue um fazer a outra coisa. Não consegue um fazer nada sem o outro mais. Mas vão se converter. Ainda mais com a pregação de José. Vai ser uma bênção. Já vi tudo. Minha irmã, que é irmã de vocês também, está no hospital agora. Passou a semana inteira sentindo dores. A gente orando. Ela fez, foi aos médicos, tomou os remédios. Está no hospital agora. Deus está no controle, irmão. Sabe? A minha esposa fez ontem um teste do Covid, porque ela achava, né, que estava com algum tipo de sintoma. Ela tem problemas respiratórios crônicos desde a infância e deu negativo. Então, mas ela ainda continua sentindo alguns incômodos na parte, né, física. E é assim a igreja, irmão. A igreja é sofrimento. Mas a gente visa um sofrimento que redunda em alegria, mas é sofrimento. O povo não vai gostar do que a gente está fazendo aqui. Você acha que vai aparecer alguém aqui nessa porta, Paulinho, com uma mala de dinheiro dizendo eu dou maior apoio que vocês fazem aqui, eu vou ajudar vocês? Vai aparecer alguém, João? Você acha que vai? Agora, se a gente estivesse fazendo politicagem aqui, se a gente estivesse usando esse momento que a gente tem aqui para falar de política, para falar de políticas públicas e tantas outras coisas, será que não apareceria um monte de ONG aí, e vereadores e deputados e quem sabe até os próprios governantes para tentar ajudar, empresários logo? Não, a oportunidade que a gente tem, mas a gente não usa isso aqui. Aqui é para falar das coisas do alto. E a gente tem ajuda do alto. E para nós até hoje tem sido suficiente. Sim ou não? Sim. Tem faltado alguma coisa? Não. Para mim não. Nem tribulação. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que eu diga. Desde o começo, a igreja é perseguida, a igreja é odiada. Desde o começo, os verdadeiros adoradores são o que, José? O que foi que aconteceu com Abel? Misericórdia. Porque ele era o que, José? Justo. Ele era justo, como está lá em 1 de João. Desde o começo, o que foi que aconteceu com um homônimo aqui do nosso irmão José? A gente chama José, filho lá de Jacó. Qual a necessidade daqueles irmãos odiarem ele, irmão? Só porque ele era um menino direito? Você olha para a Bíblia, não sei se você já leu o trecho que fala de José, e tem os desenhos bíblicos de José, eu acho que é o Adivinhador de Sonhos, alguma coisa de sonhos assim, né? É bem bonitinho aquele desenho, eu gosto. Glória a Deus. Qual é a necessidade daqueles homens rejeitarem o irmão? Só porque o irmão era uma pessoa que procurava fazer as coisas certas? Parece que é assim. A gente vive nesse mundo que se a gente falar alguma coisa que está errado, parece que a gente virou criminoso. Por isso que somos tantas vezes alertados. Não deixe que o mundo impõe em você, Rodolfinho, a forma dele. Você não é do mundo. Glória a Deus. Você é um crente. E se o mundo te perseguir, e se o mundo te ameaçar, e se o mundo te tentar, continue se posicionando como crente. Porque você tem um Senhor que te protege. E que jamais te abandonará. Como nós vimos aqui no salmo passado.
Ele não dorme, ele não toscaneja, ele vai estar sempre com a gente, ele guardará a nossa entrada e a nossa saída agora e para sempre. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. Desde a minha mocidade me angustiaram, versículo 2. Todavia não prevaleceram contra mim. Repita isso. Não prevaleceram contra mim. Olhe para o banco que você está sentado. Ele está ocupado com você. Se fosse um irmão, diria alma. Mas eu vou dizer, tem a alma e tem o corpo também. Não só tem a alma. Às vezes eu encontrei uma pessoa, um irmão amado, né? Pastor, eu quero levar uma alma. Eu digo, filho, traga o corpo também, porque se for a alma, né? Todavia não prevaleceram contra mim. Por isso que o seu banco está ocupado com você. Esse banco aí que tentaram fazer com que estivesse desocupado. Obrigado, Senhor. Você está aí, porque eles não prevaleceram. Eles tentaram te afastar de Deus. E não se engane, eles vão continuar tentando. Eles vão continuar dizendo que o que nós fazemos aqui é errado e as suas maquinações perversas é que são certas. Não se engane, os ímpios vão continuar tentando nos convencer da mesma forma que Satanás tentou convencer e conseguiu a Eva. O que foi que Satanás, o que foi que a serpente fez com Eva no jardim do Éden? Enganou ela, dizendo que o plano de Deus não era bom. Não deixe jamais que o mal triunfe na sua mente, porque é aqui que ele começa a triunfar, tentando nos convencer que o projeto de Deus para a nossa vida não é bom, não é perfeito, não é agradável. Meu Deus, que vida difícil que eu estou levando, enquanto que outras pessoas ímpias que eu conheço não passam por essa mesma dificuldade. Será que eu fiz a escolha certa? Será que a igreja que eu estou congregando é certa? Porque a maioria das igrejas não vivem desse jeito, não falam desse jeito, não se posicionam desse jeito. Será que nosso grupo pequeno é que está certo? Quem vai te dar essa resposta é a Bíblia. Leia a Bíblia. É tão maravilhoso, irmãos, assim, eu fico impressionado, sabe, com o poder do Espírito Santo de Deus. Quando um crente genuíno, regenerado, abre a Bíblia, pode vir, pós-doutorado em teologia, que vai ter que se prostrar. Estevão que o diga. Estevão não esteve diante de pessoas comuns. Estevão esteve diante da nata religiosa de Israel e botou eles todos para ficarem calados. Estevão não esteve diante de um público comum, ele esteve diante de uma plateia formada pelos teólogos mais renomados do mundo. E Estevão nem era apóstolo. Ai! Era o quê? Que servia as mesas. Glória a Deus. Mas quando ele abriu a boca, meu filho, os maiores teólogos da sua geração ficaram o quê? Calados. Glória a Deus. Porque a verdade está do lado daqueles que estão do lado da verdade. Ninguém pode nada contra a verdade. Glória a Deus. Não adianta. Toda a sua teologia, todo o seu poder de persuasão para justificar coisas que a própria Bíblia já refutou, como violência, como interesse financeiro, como busca pela riqueza, como defender essas coisas, quando a Bíblia deixou bem claro que essas coisas devem ser evitadas e combatidas pelos cristãos. Como estimular os cristãos à covardia, se a Bíblia deixou de maneira bem clara que o Espírito que nos enche é um espírito de coragem. Amém. Então aqui, irmãos, no versículo 2, o salmista dá esse brado de confiança. Ele repetiu, perceba, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, se vocês me permitirem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que eu diga. A ideia aqui é toda a nação sofre. Toda a igreja verdadeira é oprimida. Desde a minha mocidade, desde o surgimento, plantou uma igreja, iniciou o estudo bíblico, vai vir o que, irmã?
perseguição. Israel que eu diga, me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Não vão prevalecer, irmãos. Não vão. Não vão. Amém. Isso é um fato. Se Deus é por nós, quem será? Quem é capaz de destruir aquilo que Deus construiu? Quem é? Quem é capaz de fechar uma porta que Deus abre? Glória a Deus. Quem é capaz de abrir uma porta que Deus fecha? Quem é capaz de fazer o mal àqueles que Deus decidiu fazer o bem? Ninguém. Os crentes, até quando morrem, são abençoados. Pergunta a Estevão da morte dele. Se ele achou ruim? Pergunta. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Irmão, e essa expressão aqui é muito forte. Eu não sei se vocês já viram como é que se ara a terra. A gente vive numa época meio tecnológica, né? Onde todo esse processo é feito por máquinas. Mas aquelas pessoas mais antigas com certeza devem lembrar. Você pegava os bois, né? Normalmente 2 bois, e existia uma peça de madeira, e essa peça de madeira havia embaixo pedaços de ferro, que eram chamados, né, de aguilhão também, o mesmo aguilhão que muitas vezes era usado no animal para não ir para direções opostas. Algumas pessoas chamavam aquilo de tribulos. Aquilo dali ele removia a terra, ou ele cortava a terra profundamente, para que a terra pudesse receber o quê? A semente. Ele está dizendo que ele sente isso nas costas. Você já imaginou? Alguém arando nas suas costas? Que cena dolorosa que ele descreve aqui. É isso que ele sentia. Ele sentia isso. No meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. O que eram esses sulcos? Não é suco de uva, é sulcos. É aquela parte quando a terra se abria e formava aquele pequeno espaçozinho de terra onde se coloca as sementes para plantar. Sulcos, né? Espécies de buracos que eram abertos com aquele processo. E ele sentia isso nas suas costas. O apóstolo Paulo que o diga. A gente já falou aqui do filme, não foi? Se lembra que o prefeito da prisão diz? Rapaz, esse homem já apanhou muito. Pela maneira como ele anda. Ele já apanhou muito. Por isso que ele anda inclinado. Aquele andar dele é de alguém que já sofreu muito açoite. Isso é um crente, irmão. Isso é um crente. E independentemente das nossas enfermidades físicas, que muitos aqui estão acometidos, a começar de mim também, mas nós sabemos que a enfermidade que mais dói é emocional. Para as enfermidades físicas a gente toma remédio. Para a enfermidade emocional não tem remédio. O mundo até produz esses remédios, né? Calmantes, ansiolíticos, antidepressivos, mas eles são todos paliativos. Eles apenas postergam o problema da alma. O mundo não aceita o que a gente tem a dizer. E quando as pessoas não aceitam, o que é que elas fazem? Elas revidam violentamente. Você já viu um animal quando se sente ameaçado? Pois é, o ser humano é assim também. Talvez você não perceba, mas o Evangelho, ele ameaça o mundo. Pelo menos o mundo recebe a mensagem do Evangelho de Cristo como uma grande ameaça. Por isso que os apóstolos foram todos martirizados. Por isso que houve tantos mártires, e há tantos mártires na história da igreja. O irmão José sempre lembra, né? Eu vejo a alegria na face do irmão José, não a alegria no sentido do sofrimento, mas como uma alegria motivadora, quando ele fala do Shaw. Não é o nome dele? John Allen Shaw. John Allen Shaw. 2 filhinhos, né? Casado, esposa, largou tudo para pregar o evangelho para índios que nunca haviam sido, né, apresentados à civilização, e foi morto. Algo recente, tem 1 ano ou 2. 27 anos. 27 anos, imagina. Ele sabia, ele tinha no seu íntimo que tinha uma probabilidade enorme de perder a sua vida fazendo aquilo.
Mas o viver é Cristo. E o morrer? Então, isso é o retrato da igreja, irmãos. Quantas pessoas talvez tentaram desencorajar ele? Você é maluco? Vai fazer o que lá, rapaz? Vou te matar, você tem 2 filhos para criar. Vai deixar sua esposa viúva, rapaz? Tome vergonha. Quantas pessoas tentaram desencorajar Jim Elliot, que deu a sua vida pelo Evangelho e por Cristo nas selvas do Equador? Você tem esposa, você tem filho. O que você vai fazer no meio da selva? Você é um menino estudioso, ele fez teologia numa boa faculdade dos Estados Unidos. Ele era um homem atlético, foi atleta na escola, na universidade. Tinha todas as oportunidades. O que dizer, irmãos, de um outro homem chamado Eric Liddell, medalhista olímpico? Sabe o que é isso? Medalhista olímpico. Pessoas são capazes de matar e morrer por uma medalha olímpica. Ele ganhou. E você sabe o que ele fez logo depois? Largou a vida esportiva e foi ser missionário na China. Vai entender. É coisa de gente doida. E você acha que ele recebeu algum tipo de apoio? Não. A maioria dessas pessoas não recebe apoio. Recebe o quê? Palavras duras. Você é um maluco. Você podendo ficar aqui, você ia fazer muito mais bem a sua nação. Você podia pregar o Evangelho aqui entre nós. Aqui também tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Por que você vai esse negócio de China, rapaz? Está querendo se amostrar? Porque agora que parece que fazer o bem é para se amostrar, né? Quando você faz alguma coisa para ajudar alguém, parece que é porque você quer se amostrar. Por quê? Eu não estou tirando selfie aqui, não estou fazendo nada. Eu apenas quero fazer o bem e acabou. A glória de Deus. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Isso dói, irmãos. Você acha que o apóstolo Paulo não pensou em desistir de pregar, irmão? Então acho que você não leu direito o livro de Atos. Eu acho que você não leu direito as cartas de Paulo. Você acha que o apóstolo Pedro não ficou em alguns momentos receoso de iniciar, de continuar a jornada? É perigoso. Mas a resposta sempre de um cristão é a mesma diante dessas situações. Para quem nós iremos? Amém. Para quem? Retroceder eu não posso. Eu não vou voltar para a cidade da destruição. Amém. Eu não posso ficar aqui no meio do caminho, porque ficar aqui no meio do caminho é a mesma coisa que a morte. Eu tenho que continuar, por mais perigoso que seja o caminho que está diante de mim. Porque eu sei que enquanto eu estiver seguindo o caminho que o meu Senhor me ordenou, Ele estará ao meu lado. Uma das cenas mais lindas do filme Peregrino é justamente quando o cristão se sente no vale da sombra da morte. Ele puxa a espada, mas existem dragões imensos sobre ele, então ele entende: eu não conseguirei lutar contra todos esses dragões. Aí ele guarda a espada e começa a recitar o Salmo 23. Tem momentos que a gente não vai combater, que a gente vai só orar e confiar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E ele passa por aquele lugar e aqueles dragões rapidamente vão embora. Vai acontecer isso na sua vida e na minha algumas vezes. Inimigos imensos que se levantarão cairão sozinhos, sem que a gente jogue uma única pedra como Davi jogou contra Golias. A gente nem vai precisar jogar nada. Quantas vezes Deus já fez isso? Quantos livramentos Deus já fez isso? Deus já colocou o inimigo para lutar contra ele mesmo. Deus já enviou anjo para matar inimigo. Deus, Ele sabe como livrar o seu povo. Ele sabe qual o socorro que você precisa, que eu preciso. Por isso vale a pena descansar nele. Você está descansando nele hoje? Ele é a sua paz hoje? Pense nisso. Porque se não for, irmãos, você tem a oportunidade de tirar os fardos pesados que eu sinto que alguns estão carregando aqui nessa noite. Mas o Senhor é justo. Você sabia disso?
Você sabia que o que você está plantando no espírito, talvez pareça que a gente nunca vai colher, né? Às vezes a gente sente assim, meu Deus, eu acho que eu sou um bobão. Eu me tornei um bobão depois que eu era crente, porque parece que as pessoas podem fazer o que querem comigo e eu sempre vou ter que perdoar, amar, orar por elas e é isso aí. Mas isso não é ser bobão, isso é ser sábio. O Senhor é justo. Confie na justiça dele. Você ficaria com raiva de um homem cego que pisou no seu pé? Claro que não. Ele não viu você. Eu não estou querendo de forma nenhuma defender a impiedade do ímpio. Mas eu quero dizer para vocês que a impiedade do ímpio gerará para eles uma consequência que nem eles sabem. Porque se soubessem, eles temeriam. É verdade. Sim. Então ele diz, mas o Senhor é justo. Você sabe disso, irmãos? Você já falou isso para você hoje? Que o Senhor é justo? O Senhor é justo. O Senhor é justo. É por isso que lá em Lucas, capítulo de número 16, se eu não me engano. Isso mesmo, Lucas 16. É por isso que o rico, ele tem um destino. E aquele pobre sofredor, ele tem um outro destino. Porque o Senhor é justo. Lázaro recebeu tormentos. Agora, ele receberá um alívio. Glória a Deus. O justo recebeu somente alívios aqui na terra. Isso significa que o justo não se preocupa. Ele se preocupa, mas ele tem os seus alívios. Ah, eu estou muito estressado. Os ímpios. Perdão, os ímpios, obrigado, filho. Os ímpios, eles têm os seus próprios alívios. Ah, eu vou comer isso, eu vou visitar isso, eu vou fazer aquilo. Ele tem o seu alívio. A gente começou essa pandemia aqui em Salvador com um empresário de São Paulo, que foi diagnosticado com o Covid, e porque era um homem muito rico, pegou o seu jatinho particular, foi até uma praia paradisíaca, onde as casas mais baratinhas são 5 milhões de reais, Trancoso, e foi lá e infectou outras pessoas pobres que trabalhavam para ele. Seu rico. Ah, já que eu estou de Covid e não vou poder trabalhar, então eu pelo menos vou para minha casa de praia lá em Trancoso descansar um pouco. Olha o rico. Ele estava de Covid. Você pobre que pega Covid pode fazer isso? Pode. Você não pode nem ir para uma UPA aqui. É verdade. Esse rico foi para o hospital mais caro do Brasil, o Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Ah, você vai ter que ficar de quarentena. Tá bom, então eu vou pegar meu jatinho e vou para Trancoso. Não avisou nada a ninguém. Rico. Tem o seu alívio. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o que foi que fez? Confiscou um monte de respirador que não eram deles. Agora está querendo dar uma de bonzinho. Respiradores que vinham para o Brasil foram confiscados por eles. Os ricos têm os seus alívios. Onde você acha que vai comparecer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz que é crente? Sabe o que ele diz que é crente? Ele frequenta a igreja evangélica. Pastores evangélicos, presbiterianos oram por ele. Olha que coisa. Um homem ímpio. Ímpio até o último fio de cabelo. Ímpio em tudo que fala, em tudo que faz. Promíscuo. Escândalos imorais em cima de escândalos imorais. Mas diz que é crente. Outro dia foi aí. Gente se matando por causa da guerra racial nos Estados Unidos. E ele, ainda para colocar mais fogo naquilo, quis ir a pé para uma igreja assistir um culto. Desprezando mesmo o que as pessoas passam. Mas eu digo para todas essas pessoas, o Senhor é justo. Não se engane. Não confundam um segundo sequer a longanimidade de Deus com impunidade. Todos os poderosos. Onde você acha que está Nabucodonosor agora? Aonde você acha que está Faraó agora?
Onde você acha que estão todos os poderosos da sua geração agora? Onde vocês acham que eles estão ardendo? O que você acha que está acontecendo com esses homens agora, nesse exato momento? Eles morreram há centenas de anos. Onde vocês acham que eles estão agora? Eles oprimiram muitas pessoas, mataram tantas outras, usufruíram de todas as delícias do mundo. Onde você acha que eles estão agora? Porque o Senhor é justo. Jezabel, que fez tanto mal, Verdade, Senhor. matou Nabote, só por causa de uma vinha, um capricho do seu marido. Que mulher ímpia, querendo satisfazer o seu marido carnalmente. Porque uma mulher sábia, ela procura ser uma influência espiritual ao lado do seu marido. Onde você acha que Jezabel está agora? Aonde você acha que está Acabe agora? Aonde você acha que estão todos os poderosos? Aonde você acha que estão agora os imperadores romanos? Que exigiram ser adorados na sua geração? Domiciano, Nero. Onde vocês acham que eles estão agora? Pilatos, onde está agora? Anás e Caifás, onde estão agora? Onde vocês acham que estão agora essas pessoas? Sejam honestas. Porque o Senhor é justo. Cabe ao homem morrer uma única vez. E segue-se juízo. Ponto. Precisamos ir muito longe. Esses poderosos que têm morrido nas últimas décadas, onde vocês acham que eles estão? Pessoas que durante muito tempo influenciaram uma geração. Onde vocês acham que eles estão? Um cantor que foi um ícone e que até hoje é famoso, chamado John Lennon. Não sei se vocês já vão se lembrar, mas até hoje ele é muito famoso. Ele chega a dizer que Deus não existe. Onde você acha que ele está agora? Vendo que Deus existe. Mas ele não está vendo isso no céu, ele está vendo isso no inferno. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Deus é justo. E é diante dessa justiça que nós descansamos. É por isso que nós temos que lutar, como disse o nosso irmão José de maneira tão sábia. Não devemos permitir que as ervas daninhas da amargura cresçam no nosso coração. Se um ímpio lhe fez um mal, perdoe. Para que não sejam dois ímpios. Perdoe. Deixa para lá. Não é deixar para lá no sentido de impunidade, mas deixar para lá no sentido de que ele está nas mãos do justo juiz, que tudo vê. Tudo vê. Porque antes de qualquer pessoa pecar contra você e contra mim, ela pecou contra Deus. O mais ofendido em qualquer pecado é sempre Deus. Mesmo quando uma pessoa violenta a outra, ele pecou primeiro contra Deus. Não, mas fulano matou o outro. O que Deus tem a ver com isso tudo? Deus disse: não matarás. Então, irmãos, mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Olha, irmão, isso é assustador. Sabe qual é o cenário aqui? Você já imaginou? Você já viu um malabarista? Quando ele fica, né? Ele tem sempre uma corda de segurança amarrada, na maioria das vezes, né? Um alpinista, ele tem sempre aquela corda de segurança amarrada, porque se ele, né, de alguma forma, tiver algum deslize, o que vai acontecer? A corda de segurança segura ele. Alguém de vocês desceu de rapel? Teve uma pessoa... Você já desceu de rapel, filho? Glória a Deus. Coragem, né? Tem uma corda amarrada, não é assim? Segurança. Isso mesmo. Então, mas e se aquela corda for cortada? E aí? Cadê a segurança?
O irmão Paulinho, o irmão Ederval, os irmãos são pintores, né? Eu acho uma coragem, viu, meu filho? Rodolfinho também é desse tipo de pintor, que uma vez você me contou, não foi, filho? Desce o prédio, eu acho isso mais perigoso que rapel. Ficam naqueles banquinhos, meu filho. E ainda batendo papo outro dia. Eu vi dois batendo papo, eu digo, rapaz, que coragem, eu não consigo ficar na janela. É isso mesmo. O camarada desce naquele banquinho e ainda fica com outro. Fulano, você viu como é que tava? Eu digo, rapaz. É coragem, né? Ederval já desceu esses banquinhos? Consegue não, né, Ederval? Até porque é magrinho, um bichinho. É? Paulinho já foi? Ô, gente, Paulinho, você não é curioso, Paulinho? Minha curiosidade é no chão. Ah, a curiosidade de Paulinho é no chão, entendi. Agora eu peguei. Rodolfinho aqui eu acho que é o único, né? Que tem esse talento. Rodolfinho desce, né, filho? Pintando direitinho. Pinta. Primeiro tem que limpar. Seu Leão também. Seu Leão também? É. Minha época não era essa de hoje, que agora vai. Agora você tem que levantar. Eita, olha. Na época do seu Leão que o negócio era brabo, viu, Rodolfinho? Você já pegou uma época boa, viu? Então aqui é, o Senhor corta a corda. Você já imaginou isso? O ímpio está lá e o Senhor vem com a tesourinha, ó. E aí? O que você acha que acontece? Por que você acha que os ímpios estão vivos hoje, irmãos? Sejam honestos. Quem foi que permitiu que essas pessoas que estão enchendo a cara hoje, se drogando, praticando, quem foi que permitiu que as falsas igrejas continuassem com os seus falsos cultos via internet? Quem está permitindo a maldade? Deus. É verdade. Os ímpios só estão vivos por conta de Deus. O mais, assim, legal é que alguns desses ímpios vão se converter como nós. Glória a Deus. Nós estávamos em trevas também, jamais devemos nos esquecer disso. Ninguém aqui nasceu da família da fé. Nós fomos regenerados e então enxertados na figueira. Mas, infelizmente, a maioria dos ouvintes não se converterão. E eles terão as suas cordas cortadas. Esse foi o cenário, inclusive, que Jonathan Edwards traçou. Basta que o Senhor, ele disse que as pessoas estavam sobre uma grande fornalha de fogo, e não era nem corda. Ele disse: vocês estão sendo segurados por uma teia de aranha. De aranha. Misericórdia, Senhor. Fogo. Esse é o cenário. Aí eu quero te dizer, você foi tirado dessa corda, colocado numa rocha segura, e você está se achando ruim? Você acha que sua posição é ruim? Deus te tirou dessa corda, que estava diante de fogo, te colocou na rocha segura que é Ele, e você ainda quer o lugar do ímpio, irmão? Perdoa, Senhor. Ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino de luz. Glória a Deus. E por conta de alguns poucos sofrimentos que a gente passa aqui na terra, porque por mais que sejam duros os sofrimentos, não podem se comparar com a glória que está reservada. Amém. Essa é a nossa fé. E se não a externalizarmos nesses moldes, nós somos hipócritas. Amém, Jesus. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. E começa agora a parte final do salmo, onde o salmista clama pelo juízo de Deus. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Mais uma vez, Sião é um nome para Jerusalém. E Jerusalém sempre deve ser vista por nós do Novo Testamento como o povo de Deus. Na cidade santa, onde o povo de Deus se reúne, é a igreja. A Jerusalém espiritual somos nós, que fazemos parte da igreja de Cristo. Os inimigos da igreja serão todos envergonhados e repelidos, a menos que eles se arrependam e entrem para ela. Glória a Deus. Mas enquanto eles tentarem fechar a porta que Deus abriu, eles estão amaldiçoando a si mesmos. O irmão José nos contou essa semana a respeito de Pilatos, que conta a história que ele teria se suicidado, não foi isso, filho? Foi. Imagina o desespero. A gente viu o que aconteceu com Saul.
Verdade. O que vai acontecer com uma pessoa que tenta destruir aquilo que Deus constrói? É Verdade. desespero, irmãos. Por isso que Paulo fala que a gente tem que tomar um cuidado em 1 de Coríntios. Não tente destruir jamais a igreja de Cristo. Glória a Deus. Porque senão Cristo o destruirá. Os inimigos do povo de Deus serão sempre envergonhados e repelidos. Vocês se lembram que aquele Gamaliel falou? Lá em Atos. Ah, esse povo aí, ó. Daqui a pouco acaba, rapaz. Não teve um outro aí que levou não sei quanto. Depois veio o outro, levou não sei quanto. Pronto, daqui a pouco esses crentes nem mais vão existir. É mesmo. É a gente aqui. Quantas pessoas disseram que você não ia durar muito tempo na igreja? É verdade, sim. Eu mesmo, todo mundo tinha certeza que eu não passaria de um ano. Mas eles estão envergonhados. Glória a Deus. Glória a E Deus. repelidos. Todos os que aborrecem a igreja. Amém, Senhor. Que temos o privilégio de fazer parte, a união profunda entre Cristo e o seu povo. É isso que nós chamamos de igreja. A igreja não é uma instituição humana, a igreja não é um pedaço de terra, a igreja é a união profunda entre os regenerados e o seu Salvador por meio da fé. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Os telhados de antigamente tinham essas ervas. Antes de florescer, o sol vinha, né, e queimava. E elas pareciam meio que pó. Pegava ela assim. Lá em Israel tinha muito dessas ervas que ficavam nos telhados. Quando você passava a mão, ela vinha e desfazia-se na sua mão como se fosse pó. Antes de nascer, já secava. Assim é o ímpio. Coisa triste, né? O mundo está cheio de pobres ricos. Pessoas que só têm o dinheiro. Pessoas que só têm esperança nas coisas desse mundo. Por isso vivem vidas miseráveis. Pessoas que nunca usufruíram da autorização de entrar na sala do trono. Você já imaginou isso? Nós entramos lá com ousadia. Glória a Deus. E o rei está lá, governando todo o universo. Mas ele para tudo para dizer: não, meu filho quer falar comigo. Você já imaginou isso? Glória a Deus. É o que diz o autor da carta aos Hebreus. Nós entramos com ousadia. É aquela cena, irmãos. Eu não sei se você já pensou nisso. Imagine o rei Davi sentado lá na sala do trono, julgando as causas de Israel. E daqui a pouco vem Salomão brincando com os outros irmãozinhos: papai, papai, a gente quer ver o senhor trabalhar. E aí Davi, fica aí e vê. A presença do filho não incomoda o pai. Glória a Deus. Deixa alegre. Amém, Jesus. Que amor verdadeiro. Eu cresci num ambiente Glória a Deus. Glória jurídico. Meu pai, ele foi juiz. Ele fez milhares de audiências. E muitas vezes eu ficava com ele no fórum. E aí as audiências estavam acontecendo. E ele disse: fica aí, filho. Eu não gostava muito não, achava aquilo meio chato. Mas eu ficava lá vendo os advogados fazendo os questionamentos das testemunhas. Naquela época não tinha computador. Era uma pessoa que datilografava a ata da audiência. E estava lá, e eu ficava lá pertinho dele. E às vezes ele dizia, me autorizava a lanchar, era a parte que eu mais gostava. Não, meu filho, pode ir comer. Testificou. Meu pai, a gente foi juiz no interior também. No interior era mais legal. Então, essa ideia, você tem autorização, porque quem está sentado no trono é o seu pai. Glória a Deus.
Ele não vai ficar chateado se você entrar lá. Se Olha, falar com ele não vai ignorar a sua presença. Você é o filho dele. Sabe? Quem vai ficar envergonhado e repelido, irmãos, são aqueles que se intentam contra essa obra maravilhosa. Pois aprove a Deus tornarem filhos de Deus todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Foi a vontade dele fazer isso com a gente. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Você é um filho de Deus. Aí você entra na sala do trono do Pai, e ele te recebe, e ele se alegra, e ele pergunta: oi meu filho, está precisando de quê? Tem gente que está aqui, eu estou lendo a mente de alguém assim, está escrito açaí. Ô meu pai. Até a máscara é roxinha, né? Já veio na profecia. Ô meu pai. Ajuda minha irmãzinha, Senhor. Sejam como ervas do telhado que secam-se antes do florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os peixes. Essas ervas daninhas, elas não servem para nada, para não ser o quê, Paulinho? Destruídas. É isso que é a vida do ímpio. Junta, para quê? Ele não vai aproveitar nada. Não foi a parábola que o Senhor Jesus conta? Louco! A loucura daquele homem não foi só o fato dele se entregar às riquezas, mas foi o fato dele projetar um destino para ele que ele não tinha poder para determinar. Então uma pessoa diz: hoje eu vou pegar todo o meu dinheiro e amanhã eu vou gastar num carro, nisso, naquilo. Mas se você morrer hoje, e aí? A grande loucura daquele homem não é só o fato de se entregar ao dinheiro e se esquecer de Deus, mas é o fato de tentar ser dono do seu destino, quando na verdade quem é dono do destino de todos é Deus. É verdade. Sim. Louco! Ainda hoje virei buscar a tua alma. E tudo isso que você preparou, você não vai aproveitar um único grão. Você fez construiu esse celeiro enorme, guardou tudo aí dentro, já projetou os seus sonhos mais mirabolantes, mas você não vai aproveitar nada. Verdade, sim. Vamos imaginar um homem hoje, trazendo para a nossa realidade, uma pessoa que trabalha, um empresário. O ex-diretor da Ortobon falou com um lojista amigo nosso essa semana. Imagine, em plena quarentena, que a meta dele é alcançar 200 milhões em patrimônio pessoal. Imagina. É a meta dele na quarentena. Para quê? Para quê? Isso. Aí vamos imaginar, pegar esse exemplo de José. Eu quero juntar 200 milhões de reais porque aí eu vou poder me afastar do trabalho e viver uma vida aproveitando o meu dinheiro. Aí chegou aquele dia, irmãos, que o gerente do banco ligou: pô, tem uma boa notícia para lhe dar. Você bateu os 200 milhões de reais. E ele está lá na maior alegria, meu filho. Nessa noite ele tem um infarto fulminante e morre. É verdade. Essa é a cena que Jesus descreve. Tudo que ele preparou, 200 milhões de reais. Se ele tem herdeiro, vai ser para os filhos dele, para a mulher, sei lá. Mas ele não preparou para eles, ele preparou para si. Não vai aproveitar nada. Nada. Loucura. Agora eu posso dizer uma coisa para você. Se você der um copo de água fria Glória a Deus. a um servo de Deus, na qualidade de servo de Deus, você não ficará sem a devida recompensa. Seja generoso. Você ajudar um servo de Deus, você ajudar uma igreja verdadeira, produz para você um benefício além dessa vida. Eu sei quem você é. Você é um amigo do povo de Deus. Glória a Deus. Sabe quem foi que ouviu isso? Cornélio. Ele ouviu isso, ó, do alto, não foi daqui de baixo, não. As tuas orações. Cornélio está orando. Cornélio não era crente não, meu filho, nem judeu era. Glória a Deus. Mas ele acreditava no Deus de Israel e fazia de tudo para ajudar esse povo. E de repente ele está orando. Cornélio! As tuas esmolas Aleluia. e as tuas orações foram ouvidas. Nada daquilo que a gente planta no Espírito, a gente vai deixar de colher no Espírito.
Verdade, Senhor. Vale a pena ser crente. Amém. Vale a pena andar no caminho estreito. Glória a Deus. Vale a pena abraçar os sofrimentos do tempo presente. Glória a Deus. Pois em nada podem se comparar com a glória. Eu quero já concluir. Versículo 7, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. E o versículo final, 8. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Não, a gente não pode abençoar aquele que Deus amaldiçoou. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu não sei se você fica impactado. Uma das cartas mais enigmáticas de toda a Bíblia, uma das cartas que com certeza um cristão deve se afadigar em estudá-la, é 1 Coríntios. Glória a Deus. Não quero de maneira nenhuma desfazer das demais, mas a carta de 1 Coríntios, com certeza, ela é extremamente importante para nós nos nossos dias atuais. Em 1 Coríntios, nós vamos ler uma das passagens mais profundas acerca do amor. 1 Coríntios 13. O amor, e Paulo descreve o que é o amor. Mas esse mesmo homem que fala o que é o amor, havia acabado de expulsar um homem da igreja. E muitas pessoas achavam que Paulo fez isso por raiva. Não, Paulo fez isso por amor. Aí você sabe como termina a primeira carta aos Coríntios? Com a palavra de maldição. Amém. Muitas pessoas não se atêm a isso. Glória a Deus. 1 Coríntios 16. Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Ah, mas eu não posso dizer isso, porque o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Lógico, mas é o amor por Cristo. E o amor que a gente sente para as pessoas é um amor que deseja que elas sejam salvas e não que elas vivam em pecado e vão para o inferno, porque isso não é amor. Como é que você pode desejar o bem para uma pessoa que está andando pelo caminho do mal? Me diga. A pessoa não tem Cristo, não quer nada com Cristo, vive sem Cristo e você vai desejar o bem a uma pessoa assim? Você não tem essa autoridade e você não deveria fazer isso porque você está fazendo mal para você e para essa pessoa. Por isso ele diz aqui: e também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja convosco. A bênção do Senhor só é com aqueles que são com Ele. Se você não está andando com Cristo, não acredite que Cristo está te abençoando. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas de condição que diziam para mim: é claro que Cristo está me abençoando, tudo que eu faço dá certo, eu compro uma fazenda por 5 e essa fazenda vale 50 em menos de um ano. Eu fiz meu check-up recentemente, estou com a saúde ótima. Eu troquei minha esposa por uma com metade da idade dela. E você está dizendo que minha vida não está boa? Minha vida está ótima. Meus filhos me amam. Eu dou tudo para eles e eles me tratam como um rei. Isso muitas vezes é a declaração de um ímpio. Religioso, sabia? Você sabia que a maioria dos ímpios são religiosos? Mesmo nas suas imoralidades? Olha o exemplo de Donald Trump. Olha o exemplo do nosso presidente. Ele é religioso. José disse aqui pra gente na terça-feira. Ele é defensor da família. Imagine, o camarada está no 3º casamento. Que família é essa que ele está defendendo? Então a gente vive debaixo dessa realidade, irmãos. Que tem um monte de gente querendo abençoar quem Deus já amaldiçoou. Cuidado. Não faça essa loucura. Não queira adoçar o sal. Nós não somos o docinho do mundo, como disse Spurgeon. Nós somos o sal da terra. As pessoas vão botar o evangelho na boca e elas vão fazer aquela cara amarga. Você já viu uma pessoa de ressaca quando a luz bate nos olhos dela? É assim mesmo. Por isso, versículo final, frase final do Salmo: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Não, jamais alguém será abençoado em nome do Senhor se não andar com o Senhor. A bênção, irmãos, já começa a partir da caminhada.
Qual foi a grande bênção da vida de Enoque? Andar com Deus. Não foi que Enoque, ele andou em direção a uma bênção. Não, ele era abençoado todos os dias enquanto ele andava Com Deus. Às vezes a gente tem a ideia, eu estou indo para a igreja porque assim, a minha promessa vai chegar. Meu filho, você já devia se sentir abençoado aqui hoje, agora. Glória a Deus. Aleluia. Andar com Deus é a maior de todas as bênçãos. Amém. Deus não anda com qualquer um. Glória a Deus. Deus anda com aqueles que Ele regenera e santifica. Então a gente tem que trazer isso. Concluo na noite de hoje. Eu quero deixar 3 palavras de alerta. A primeira delas, irmãos, a luta não vai diminuir. Por exemplo, eu tenho uma fé no meu coração que Dylan vai ficar bom. Estou olhando aqui para a mamãe dele. Vai fazer cirurgia quinta-feira agora. A gente vai estar orando, viu, gente? Quinta-feira, Amém. todo mundo orando pela cirurgia de Dylan. Mas você acha que os problemas de Dylan e César vão diminuir? Não. Eles vão ter que criar Dylan. E criar uma criança nos caminhos do Senhor, pergunte a Marcinha se é fácil. É isso. Exortar o filho todos os dias que o que a televisão ensina não é correto, que o que está correto é o que está na Bíblia, que determinados joguinhos de celular não fazem bem. Eita, aleluia. Imagine. Eita, Maria. E depois que Dylan se tornar adolescente, os coleguinhas dele tudo namorando, e a mãe e o pai dizendo, não filho, a gente como crente não faz isso não. Amém. A gente está na igreja. Percebe, irmãos? Glória a Deus. Os desafios vão continuar. Eu estou dizendo aqui apenas alguns, poucos, mas tantos outros virão. Desafios. O mundo não gosta de você. Não ache que você pode agradar o mundo de alguma forma. Se você falar uma palavra ou outra que de repente eles gostem de ouvir. Não. Não vai diminuir a luta. Segundo lugar, isso é bom. Também não vai diminuir a graça. Tem luta? Tem graça. Glória a Deus. Tem luta? Tem graça. Tem graça. Tem consolo. Tem escape. Que maravilha, irmãos. O Senhor está ao nosso lado. Imagine que maravilha. Olha, irmãos, eu sei que é uma bobagem para alguns aqui, mas é tão maravilhoso a gente ter ao nosso lado pessoas que nos amam. E ninguém ama mais a gente do que Jesus. E é Ele que está do nosso lado dizendo, eu estou com você. Glória a Deus. Não sei se vocês já leram Isaías, tanto Isaías 40 quanto Isaías 41, aquela frase, aquela voz dizendo, eu estou com você. Quem é que está dizendo aquilo? É Jesus. O mundo está tentando te derrubar, mas eu estou te segurando. Eu estou te segurando. Tem luta, tem graça. Glória a Deus. Terceiro lugar, e eu quero concluir aqui. Tem luta, tem graça, mas tem que ter vigilância. Amém. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Quem disse isso foi o nosso Salvador. Se Ele quisesse nos salvar, sem que nós não necessitássemos nos esforçar, vigiando e orando, Ele diria, vocês não precisam nem vigiar nem orar, fiquem tranquilos, já salvei vocês, agora é só esperar o tempo certo, e daqui a pouco eu venho buscar vocês. Está assim na sua Bíblia, meu irmão? Eu já li o Novo Testamento todo, não consegui achar também isso. Você conseguiu achar, José? Que você sobe para o céu de escada rolante, esse versículo está na sua Bíblia? Na minha não está não, na minha diz que o caminho é duro. Que o justo se salva Com muita dificuldade. Eu nunca vi uma pessoa subindo escada rolante com dificuldade, muito pelo contrário, a pessoa sobe ali no degrau e vai subindo. O justo é salvo Com muita dificuldade. E aí vem um louco dizer isso para você, você acredita, rapaz? Verdade. Não, é sério o que a gente está fazendo aqui. Me perdoem a honestidade, talvez a dureza das minhas palavras, mas essas pessoas são inimigas da igreja. Orai e vigiai sem cessar. Obrigado. Tem luta, tem graça,
tem que ter vigilância. Eu e você somos sentinelas. Não está na hora de dormir. Está na hora de lutar. Glória a Deus. Mesmo quando a gente dorme, a gente ora e a gente luta em oração antes de dormir. E a gente acorda orando e a gente acorda lutando, porque a gente sabe que um dia vai ser difícil. Esse é o nosso período aqui na Terra. Por isso tome muito cuidado. São essas lembranças, são esses pontos que o Salmo 129 nos deixa. Os ímpios estão com sangue no olho, e o sangue que eles desejam é o meu e o seu. É verdade. Mas não fique com medo, porque o guarda que nos protege é mais poderoso que todos. Mas também não fique achando que você está num playground, porque nós estamos num ambiente de guerra, num ambiente de batalha, onde cada decisão importa. A decisão de ficar em casa, a decisão de vir para a igreja, a decisão de comprar um bem, a decisão de não comprar, a decisão de ajudar alguém, a decisão de não ajudar, a decisão de falar alguma coisa, a decisão de não falar. Tudo isso conta. Para cada uma dessas atitudes, nós vamos precisar de um direcionamento de Deus para que elas sejam corretas. Que o Senhor nos ajude nessa noite, irmãos, a valorizar o que já recebemos e a continuarmos motivados a nos esforçar até o fim. Obrigado, Deus, por essa noite preciosa, onde o Senhor juntou mais uma vez o seu povo em um lugar simples, mas diante da tua glória. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, os mais velhos, as nossas criancinhas. Obrigado, Deus. Que paz maravilhosa que o Senhor nos deixa usufruir, Senhor, em cada reunião. Ó Deus, como somos gratos, pois muitas vezes chegamos aqui quebrados, tristes, decepcionados, frustrados, e o Senhor sempre nos renova na tua palavra. O Senhor sempre, meu Deus, coloca bálsamo na nossa ferida por meio do Santo Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado por tão grande graça. Ó Pai, eu quero te apresentar mais uma vez a vida dos nossos irmãos enfermos. O pequeno Dylan, ele que está melhorzinho, Dani falou com a gente ontem, mas que está já a cirurgia marcada, quinta-feira. Tudo aconteça, Senhor, debaixo da tua providência maravilhosa, como o Senhor tem demonstrado até agora, Senhor, o teu poder para salvar a vida desse pequenino. Continuamos nessa fé, Senhor, que ainda agradeceremos mais ainda o livramento. Abençoa a irmã Osana, Deus, ajuda ela na quimioterapia que ela está fazendo, ajuda ela, Deus, a ser uma mulher cristã, mesmo diante de um país tão apóstata que é o que ela vive, mas nós acreditamos que outras mulheres se sentirão atraídas, Senhor, e andarão pelo caminho com ela. Deus, foi o marido dela, Senhor, trazendo uma regeneração verdadeira e real ao coração dele. Ó Deus, abençoe a irmã Linda. Pegou chikungunya, está com muitas dores em casa. Ó Senhor, tantos irmãos do nosso meio enfermos, Reginho, Roquinho, o seu Leão, que já começou a ficar com a febre suspeita, Quinho, José, ó Deus, a irmã Adriana, a irmã Mirella, Senhor. Tantos outros que talvez eu possa estar me esquecendo, mas eu sei que o Senhor não se esquece, Senhor. Seja com todos, Senhor, nessa noite, proporcionando para nós essa paz que excede o entendimento. Como vimos aqui nessa noite, Deus, mesmo que o mundo inteiro tente destruir o teu povo, jamais o teu povo vai ser destruído, pois ele está debaixo da tua proteção. Que nós possamos usufruir, Senhor, desse descanso, a sombra do Onipotente, nessa noite. Glória em nome a Deus. de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos! Obrigado, Deus.